O Globo de Ouro para mim é um parâmetro, né, uma prévia do Oscar. Muitos dos filmes que foram indicados, diretores, atores e atrizes, praticamente 80% vão estar lá. Então, praticamente, isso aqui é uma espécie de um simular, né, do Oscar, vamos dizer assim. Aqui eu vou trazer, claro, aqueles que foram os ganhadores. E será que realmente o Globo de Ouro foi justo, tanto com os filmes e atores, diretores e atrizes? Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, começando pelos filmes de drama. Tivemos o campeão aí, 1917, que concorreu ao lado de Coringa, História de Casamento, O Irlandês e Dois Papas. 1917 conta a história da Primeira Guerra Mundial, quando dois soldados britânicos têm que atravessar a área inimiga para levar uma mensagem. Geralmente esses filmes trazem muita emoção, um melancolismo, a parte dramática é bem apegada. Confesso que eu ainda não vi o filme, ele estreia ainda, mas a gente sabe que lá, né, em outros países, eles antecedem a estreia, né, saem um pouquinho na frente. Mas teve horas que eu fiquei pensando, será que o Coringa e o Irlandês não poderiam ter ali, né, chegado? Como 1917 com certeza vai estar lá para concorrer ao Oscar, isso já está na cara, eu diria que teve horas que eu fiquei pensando, bom, talvez eu esteja sendo injusto, sendo porque o filme eu ainda não assisti, né? De repente ofereça melhores coisas, mas vamos esperar. Por hora eu pensei Coringa e Irlandês, não foi, 1917 tá aí. Já na classificação de melhor filme musical e comédia, Era Uma Vez em Hollywood foi o premiado, ele concorreu com Rocketman. Temos também Entre Facas e Segredos, Meu Nome Não É do Milite, entre outros, que nem vale ressaltar. Eu acho que foi feito com justiça. Era Uma Vez em Hollywood conta a história do assassinato da Sharon Tate através do Charles Manson. É uma coisa bem estabelecida. O Quentin Tarantino ele tem a mão muito boa. Ele consegue misturar gêneros nesse filme, mas sem fugir do núcleo central da história. Então a gente já pode ter certeza que vai também estar lá concorrendo ao Oscar. São vários gêneros do filme. É muito bacana quando você vê também aquelas coisas de Hollywood no final dos anos 60, que também ele joga ali de uma perfeição. Então acho que não teve erro, apesar de Rocketman ter sido um ótimo filme e também deve chegar lá, mas Era Uma Vez em Hollywood foi feito com justiça. Já a melhor atriz de filmes dramáticos, a Renée Zellweger, acabou vencendo ali por causa da participação em Judy. Muito bom, mas eu também contava com a Scarlett Johansson em História de Casamento. Não sei porquê, acho que a atuação dela foi bem melhor. Me desculpe, é uma atuação profunda, né? Convincente. Você acaba sendo envolvido pela história da personagem em Marriage Story. É também uma coisa de ficar pensando, por que ela não? Já o melhor ator de filme dramático, Joaquim Phoenix, venceu disparado. A sua atuação em Coringa foi perfeita, mas ele competiu com atores de primeira. Christian Bale de Ford vs Ferrari, apesar de não ter gostado e a crítica ficou meio dividida, ele conseguiu ali desenvolver um papel, um bom personagem. Antônio Bandeiras de Amor e Glória também jogou todo o seu talento nesse filme. E o Adam Drive, lá de História de Casamento, junto ao Jonathan Pryce, de Dois Papas, que foram bons, mas não chegaram, né? Para mim não chegam perto do Joaquim Phoenix. Eu diria que o Joaquim Phoenix venceu também por milímetros, mas a atuação dele lá em Coringa foi impecável. Foi com justiça e deve também chegar lá ao Oscar. É um ator que estava demorando, né? Mas quando veio mostrou seu talento através do personagem Coringa e excepcional. Ele não cometeu erros ali. Já na classificação de melhor atriz de estilo musical e comédia, Awkwafina de Ter Farrell acabou ganhando. Assim, eu até achei com justiça. Porém, Ana de Armas, lá Entre Facas e Segredos, me dava a entender que ela poderia ter chegado lá. O papel dela foi muito bom. Poderiam ter extraído mais dela.
E teve horas que eu achei que ficou meio injusto aí, mas tudo bem. A Awkwafina de Terfero também fez um bom papel, então acho que ficou meio a meio. Já o melhor ator do filme musical e comédia, Taron Egerton, que acabou ganhando através de Rocketman. Ele foi perfeito nesse filme, né? Ele soube ali ter aquela identificação com Elton John, ele canta, ele dança, a sua personalidade é perfeita, a história tem várias camadas, é um personagem que deu química com o ator. Eu poderia até dizer que o Leonardo DiCaprio de Era Uma Vez em Hollywood poderia ali chegar porque é um ator experiente. Mas o Taron Egerton fez muito bem, ele não cometeu erros. Praticamente a gente via o Elton John ali, então acho que foi feito com justiça. Já na classificação de melhor atriz coadjuvante, tivemos a Laura Dern, lá de História de Casamento. Ela é perfeita, ela se encaixa na história, ela dá a força à personagem interpretada pela Scarlett Johansson. É perfeito, né? E ela tem importância na história. Para quem assistiu o filme sabe que ela é a base ali. Ela é a salvadora da personagem da Scarlett Johansson. E ela tem umas jogadas no filme, uma inteligência perfeita. Ela sempre tem uma carta na manga. Não é um filme que eu poderia que ela seria ali mais extraída do que foi, mas foi com justiça sim. A atuação dela foi perfeita. E simplesmente ela acabou desbancando a Jennifer Lopez, lá de As Golpistas, e até a Margot Robbie, do Escândalo, que eu também ainda não assisti. Inclusive eu achei que a Margot Robbie poderia entrar aí como coadjuvante em Era Uma Vez em Hollywood. Tudo bem que a personagem lá tem uma importância, mas ela não aparece tanto, não sei, né? Eu acho que houve aí um erro de grau aí. Mas eu acho que foi feito com justiça, então ela desbancou essas duas atrizes que são perfeitas, ótimas, que claro, não tinha nem como, né? Já na categoria de melhor ator coadjuvante, Brad Pitt de Era Uma Vez em Hollywood acabou sendo o premiado. Ele acabou desbancando Joey Pesci, Al Pacino de O Irlandês, Tom Hanks e Anthony Hopkins. Todos esses são atores experientíssimos. A sua atuação lá em Era Uma Vez em Hollywood foi perfeita. E é claro, ele é bem coadjuvante, ele tem um impacto na história em alguns momentos, ele dá aquele apoio ao personagem do Leonardo DiCaprio. Sua função é básica, mas ao mesmo tempo é bem eficaz. Mas eu acho que, não sei, o Irlandês poderia ter trazido o Al Pacino. Já na classificação de melhor diretor, Sam Mendes, de 1917, acabou ganhando. Como eu ainda não vi o filme, apesar de muitas especulações dizendo que o filme é fantástico, muita emoção, eu diria que o Bong Joon-ho, lá de Parasita, poderia ter ganhado. Né? Para mim são os dois ali parâmetros, mas o Sam Mendes acabou ganhando. Sem contar que ele desbancou Martin Scorsese de O Irlandês, o Todd Phillips de Coringa e o Quentin Tarantino de Era Uma Vez em Hollywood, que são grandes diretores, veteraníssimos. Bom, esse filme deve ser muito bom mesmo, em 1917, para ele ter ganhado como melhor filme, ainda o diretor, olha, eu espero que eu não me decepcione, que derrubou vários adversários. Já na classificação de melhor roteiro, Era Uma Vez em Hollywood pelo Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino acabou porque ele foi o roteirista, né, do filme, não somente o diretor. Com méritos, né? Há uma pequena coisa que eu não gostei daquele filme, que eu já falei no canal sobre Bruce Lee. Há uma cena, eu acho que houve um descaso, né, ali com o personagem Bruce Lee, mas tirando isso o filme é perfeito, né? A história corre em linha reta, os personagens têm um espaço onde acabam se encaixando, né? Cada um tem a sua função muito bem construída, então acho que o roteiro foi perfeito, né? Não cometeu falhas. Ele competiu com Noah Baumbach, que também foi roteirista lá em História de Casamento, e entre outros, né? Mas eu acho que o roteiro dos outros filmes nem vale muito avaliar, porque eu acho que foi mais destaque na direção. E como o Quentin Tarantino ele disputou, né? Ele tem experiência, né? Ele desbancou. Eu acho que O Irlandês, Os Dois Papas foram ótimos filmes. Tiveram seus roteiros impecáveis, mas Era Uma Vez em Hollywood foi fantástico, né? Eu também fiquei em dúvidas, achando que O Irlandês poderia ter ganhado, não ganhou, mas tudo bem, né? Não fez feio, o Quentin Tarantino, ele sabe isso, né? Ele é um bom roteirista também, e não é de agora.
Sem contar também que o Bong Joon-ho foi também diretor e roteirista lá em Parasita, que aliás, o melhor filme de língua estrangeira, quem venceu foi o Parasita, do Bong Joon-ho. Aliás, os filmes asiáticos estão já ganhando espaço e faz tempo e a gente não está percebendo. Eles estão trazendo outras técnicas, outras formas. Antigamente era muita pancadaria, aqueles filmes de ação, né, muita loucura, e não. Estão sabendo desenvolver. Parasita traz isso, para quem assistiu, né, sabe do que eu estou falando, que traz ali uma família que passa por sérios problemas financeiros e acaba criando um plano para se infiltrar numa família cheia da grana. Então é um filme que traz vários personagens com uma história só, muito bem elaborada. E Parasita acabou desbancando Os Miseráveis, Dor e Glória e Ter Farewell, os principais, né, que estavam ali candidatíssimos ao lado. É como eu disse, né, são ótimos filmes, mas Parasita trouxe um filme espetacular. Eu também não sei, eu acho que eu estava meio doente, meio afastado e não trouxe a crítica. Eu acho que eu estava rouco, não trouxe a crítica, né, então eu deixei pra lá. Mas se eu tivesse que fazer, eu daria uma nota 10. É um filme que é impecável, né? As jogadas de câmera, cada detalhe, a trilha sonora, as atuações dos personagens são perfeitas. Já na parte de melhor trilha sonora, Coringa acabou vencendo, que aliás não foi injusto, muito pelo contrário, a trilha sonora ela é perfeita, ela dá o ritmo ao personagem, à história. Foi até bem usada, né? Não trouxe aquela coisa muito tensa, muito do terror. Quando a parte dramática entrava, a trilha sonora mudava e corria junto. E acabou desbancando História de Casamento, 1917, entre outros, que nem vale comentar. Não estou sendo injusto, muito pelo contrário, né? Eu ainda não vi 1917, então não dá para comparar. História de Casamento é uma outra história, é um outro filme. Então acho que foi justiça, mas eu acho que Coringa poderia ter ganhado outros prêmios, né? Não ganhou, 1917 acabou ali sendo um melhor, né, entre todos. E isso é uma prévia lá, né, pro Oscar. Muitas coisas que a gente está vendo aqui, a gente vai ver lá no Oscar. Apesar de ser categorias bem diferentes lá, e vão ser trazidas quase as mesmas coisas. Bom, galera, eu não vou trazer as outras categorias, porque senão a crítica fica muito comprida. Eu acho que as mais importantes é as que valem, né? Temos as melhores animações, as séries de TV e etc. Então, são coisas que são detalhes, não tem muita importância. Essas foram as principais, né, que eu acabei trazendo, que eu fiquei praticamente com 50% ali em contraditório. Acho que algumas coisas a gente não viu, por exemplo, como 1917, O Escândalo, mas não sei, né, ainda fico achando que alguns filmes, atores e diretores poderiam ter chegado lá. E detalhe, né, o irlandês não ganhou nada. Nada, não ganhou absolutamente nada. Foi indicado algumas categorias, mas eu fico me perguntando, é justo? Será que o filme foi ali só para preencher espaço? Achei que poderiam ter, sabe, pelo menos, não sei, né, olhado de novo, verificado. O filme trouxe várias coisas boas, os personagens foram perfeitos e nenhuma premiação. Estranho, né? Bom, galera, por aqui nós terminamos. Foi o parâmetro aí do Globo de Ouro, chegando um pouquinho tarde, mas chegou. Logo, logo tem mais uma crítica sobre o trailer dos Novos Mutantes, hein? Se preparem, muita coisa boa o trailer acabou nos entregando. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.